O prédio na Rua das Magnólias parecia respirar cansaço. Não era feio, nem abandonado, mas havia algo nele que fazia os passos ecoarem um pouco mais alto, as portas fecharem um pouco mais devagar, como se cada coisa ali carregasse um peso invisível. Foi exatamente esse silêncio estranho que fez Clara escolher aquele lugar. Ela precisava recomeçar. Depois de um término doloroso, de noites mal dormidas e dias que pareciam todos iguais, Clara queria um espaço só dela. Um lugar onde ninguém soubesse quem ela era, onde nenhuma memória tivesse raízes. O apartamento 304 parecia perfeito. Pequeno, iluminado durante o dia, com uma varanda estreita e uma vista parcial da rua. E o melhor, barato demais para a região. "A senhora vai gostar", disse o corretor, evitando olhar diretamente para ela. Mas tranquilo." Clara sorriu, ignorando o desconforto dele. Na primeira noite, ela dormiu profundamente pela primeira vez em meses. Na segunda, ouviu o primeiro barulho, um passo acima. Não era alto, nem assustador, apenas fora de lugar. Clara abriu os olhos devagar. O prédio era antigo, claro que havia ruídos. Madeira estalando, encanamento, vento, mas aquilo parecia diferente, ritmado. Passos. Ela olhou o celular, 2h17 da madrugada. Silêncio. E então, mais um passo. Acima. Ela franziu a testa. O corretor não tinha dito que o apartamento de cima estava vazio. Clara levantou, caminhou até o teto, como se pudesse enxergar através dele, e ficou parada, escutando. Nada. "Impressão minha", murmurou, voltando para a cama. Mas na terceira noite aconteceu de novo. E na quarta, sempre no mesmo horário, sempre passos. Sempre acima. Até que na quinta noite, Clara decidiu subir. O corredor do andar de cima era ainda mais silencioso. As lâmpadas piscavam levemente e o ar parecia mais frio. Apartamento 404. Ela ficou parada diante da porta. Havia luz por baixo da fresta. Clara hesitou. Então bateu. Nada. Ela bateu de novo. Silêncio. Quando estava prestes a ir embora, a porta se abriu. Devagar. O homem que apareceu parecia ter saído de outro tempo. Alto, pálido, com olhos escuros que pareciam cansados demais para alguém tão jovem. O cabelo estava levemente desalinhado e ele vestia uma camisa simples, como se não se importasse com o mundo exterior. Posso ajudar?" A voz dele era baixa, quase um sussurro. Clara sentiu um arrepio, mas não de medo, de curiosidade. "Eu moro no 304. Ela apontou para baixo. "Acho que estou ouvindo passos à noite." Ele a encarou por alguns segundos. "Tempo demais." "Desculpe", disse finalmente. "Eu trabalho de madrugada." A resposta parecia ensaiada, lisa demais. Mas o jeito como ele a olhava, aquilo não parecia ensaiado. Parecia intenso. "Tudo bem", Clara respondeu, sem conseguir desviar o olhar. Só queria ter certeza de que não era coisa da minha cabeça. Um leve sorriso surgiu no rosto dele. "Ainda não." Ela riu, meio sem entender. "Clara!" "Daniel!" respondeu ele. E foi assim que começou. Nos dias seguintes, Clara passou a notar pequenos detalhes. Daniel nunca saía durante o dia. Nunca. Ela tentou observá-lo pela janela, pela portaria, pela rua. Nada. Mas toda noite, pontualmente, a luz do 404 se acendia. E os passos começavam. Clara começou a subir mais vezes. Primeiro por curiosidade, depois por vontade. Daniel era diferente de qualquer pessoa que ela já tinha conhecido. Ele falava pouco, mas quando falava, parecia entender coisas que ninguém mais percebia. Ele sabia quando ela estava triste antes mesmo dela dizer. Sabia quando ela estava mentindo. Sabia coisas demais. "Você observa muito", disse Clara uma noite, sentada no sofá dele. O apartamento era estranho. Bonito, mas parado no tempo. Móveis antigos, cortinas pesadas, nenhum sinal de tecnologia moderna. Nem mesmo uma televisão. "Observar é tudo o que me resta", respondeu Daniel. "Isso soa solitário." Ele olhou para ela. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era carregado. Como se algo estivesse sempre prestes a ser dito, mas nunca fosse. Com o passar das semanas, Clara se apaixonou. Não de forma explosiva, mas inevitável.
Daniel nunca tocava nela primeiro, mas quando tocava, era como eletricidade. Frio, literalmente frio. As mãos estão geladas, ela comentou, entrelaçando os dedos com os dele. Sempre estiveram. Você devia sair mais durante o dia. Ele se afastou. Rápido demais. Eu não posso. Por quê? Silêncio. Promete que não vai insistir? Clara hesitou. Prometo. Mas ela mentiu. Tudo começou a mudar na noite em que faltou luz no prédio. Era perto das 2 da manhã, quando tudo ficou completamente escuro. Clara pegou o celular e saiu para o corredor. Instintivamente subiu. O 404 estava com a porta entreaberta. Daniel? Nenhuma resposta. Ela empurrou a porta. O apartamento estava diferente, mais vazio. Os móveis pareciam cobertos por uma camada fina de poeira. O ar estava pesado e frio. Muito frio. Daniel? Ela repetiu. Então viu. Na parede da sala havia um quadro que ela nunca tinha notado antes. Uma fotografia. Clara se aproximou. Era uma foto antiga. Um homem de pé ao lado de uma janela. Seu coração disparou. Era Daniel, mas a foto parecia velha. Muito velha. Amarelada. No canto inferior havia uma data. 1998. Clara sentiu o estômago revirar. Você não devia estar aqui. A voz veio atrás dela. Ela se virou. Daniel estava na porta, mas havia algo diferente. Seus olhos estavam mais escuros, mais fundos. O que é isso? Ela perguntou, apontando para a foto. Ele não respondeu. Daniel, isso é você. Silêncio. Isso é impossível. Ele deu um passo à frente. Você prometeu não insistir. Você mentiu para mim. Eu nunca menti. Então explica isso. Ele parou. E por um instante, parecia triste. Eu não posso sair daqui, Clara. O ar ficou ainda mais frio. Porque eu nunca saí. O coração dela disparou. O que você quer dizer com isso? Ele a encarou. E então disse quase em um sussurro. Eu morri aqui. O mundo pareceu parar. Clara riu. Nervosa. Isso não é engraçado. Ele não riu. Não se moveu. Daniel, eu morri neste apartamento há muitos anos. O silêncio esmagou o espaço entre eles. Isso não é possível, ela sussurrou. Você já sabia, ele respondeu. Só não queria aceitar. Clara deu um passo para trás. Isso é algum tipo de brincadeira doentia? Você sentiu, ele disse. O frio, os horários, o fato de eu nunca sair, nunca comer, nunca dormir. Ela engoliu seco. Porque era verdade. Não. E ainda assim você voltou. Outro passo dele, outro para trás dela. Por quê? Clara não respondeu. Porque sabia. Ela estava apaixonada. Mesmo agora. Você devia ir embora, disse Daniel, a voz mais fraca. E você? Ele sorriu. Triste. Eu nunca posso. Clara virou-se e saiu correndo. Na manhã seguinte, Clara foi direto à portaria. O apartamento 404, ela disse ao porteiro. Quem mora lá? O homem ficou pálido. Ninguém. Isso não é verdade. Moça, aquele apartamento está vazio há anos. Eu estive lá ontem. Não estava. Ela sentiu o chão sumir. O que aconteceu lá? O porteiro hesitou, mas então falou. Um homem morreu, sozinho. Dizem que ficou dias lá dentro antes de encontrarem. Clara fechou os olhos. Mas qual era o nome dele? O porteiro engoliu seco. Daniel. O coração dela parou por um segundo. Mas então ele continuou. Depois disso, uma moça alugou o apartamento. Clara abriu os olhos. Hein? O silêncio foi pior que qualquer resposta. Ela desapareceu. O ar ficou pesado. Como assim? Desapareceu? Sumiu, sem deixar rastro. Clara sentiu o frio voltar. Mais forte, mais profundo. Qual era o nome dela? O porteiro hesitou novamente. Também era Clara. O mundo se quebrou. Naquela noite, a luz do 404 acendeu novamente. E pela primeira vez, Clara não sabia se deveria subir ou fugir. Porque agora ela sabia de duas coisas. Daniel estava morto. E ela não era a primeira. Clara não dormiu naquela noite. A luz do apartamento 404 permanecia acesa, como um farol silencioso acima dela. Não havia mais passos. Não havia som algum.
E isso era pior, porque significava que Daniel estava esperando, ou observando. Ela ficou sentada na cama, abraçando as pernas, tentando organizar os pensamentos. Tudo parecia absurdo demais para ser real. Um homem morto, um romance impossível, uma mulher desaparecida, com o mesmo nome que o dela. Mas havia algo que a incomodava mais do que o medo. A sensação de que aquilo não tinha acabado. Ao amanhecer, Clara tomou uma decisão. Ela não ia fugir. A primeira pista estava nos arquivos do prédio. Depois de insistir, pressionar e quase implorar, o porteiro finalmente permitiu que ela visse algumas pastas antigas guardadas em um armário empoeirado. Não devia mexer nisso, ele disse nervoso. Essas coisas é melhor deixar quietas. Clara ignorou. Folheou documentos, contratos, registros de moradores, até encontrar Daniel Almeida, falecido em 12 de julho de 1998. Causa da morte, inconclusiva. Ela franziu a testa. Inconclusiva? Foi estranho, disse o porteiro atrás dela. E disseram que não havia sinais de violência, nem doença clara. Ele só parou. Clara sentiu um arrepio. E a outra mulher? O porteiro suspirou. Clara Mendes. Se mudou para lá em 2005. E desapareceu. Depois de alguns meses, Clara virou a página. Havia uma foto anexada. E quando ela viu, o sangue sumiu do rosto. A mulher da foto era extremamente parecida com ela. Não idêntica, mas próxima o suficiente para ser perturbador. Isso não é coincidência, Clara murmurou. Eu te disse para não mexer nisso, o porteiro respondeu. Mas agora já era tarde. Naquela noite, Clara subiu novamente. Sem hesitar, sem bater. A porta do 404 estava aberta, como se ele soubesse que ela viria. Daniel! Ele estava na sala, exatamente onde ela o deixou na noite anterior. Imóvel, esperando. Você voltou, disse ele, a voz baixa. Eu preciso de respostas. Ele não pareceu surpreso. Você não vai gostar delas. Eu já não gosto de nada disso. O silêncio entre eles era tenso, pesado. A outra mulher, Clara continuou. O que aconteceu com ela? Daniel desviou o olhar. Pela primeira vez. Eu não sei. Mentira. Ele fechou os olhos. Eu não lembro. Clara se aproximou. Você lembra de mim? Ele olhou para ela. E algo mudou. Mais do que deveria. O coração dela apertou. Isso começou com ela, não foi? Silêncio. Ela também ouviu os passos. Também subiu. Também se apaixonou por você. Ele não respondeu. E isso já era resposta suficiente. E então ela desapareceu. Eu nunca quis machucar ninguém, Daniel disse de repente. A voz dele tremia. Eu estava sozinho. Por tanto tempo, e então alguém finalmente me via. Falava comigo. Tocava em mim. Ele deu um passo em direção a ela. Você sabe como isso é raro para mim? Clara sentiu o frio vindo dele, mas não recuou. O que você fez com ela? O silêncio que veio depois foi diferente. Mais escuro, mais pesado. Eu pedi para ela ficar. O coração de Clara acelerou. E? Ela disse que não podia. Outro passo. Então eu tentei fazer com que pudesse. Clara gelou. Como? Daniel a encarou. E pela primeira vez, havia algo assustador ali. Do mesmo jeito que fizeram comigo. O mundo pareceu inclinar. Você não morreu naturalmente? Não. Do que aconteceu? Ele demorou a responder. Eu também me apaixonei. Clara prendeu a respiração. Ela morava aqui antes de mim. E? Ela me convenceu a ficar. Disse que nunca me deixaria sozinho. A voz dele ficou mais distante. Até que um dia, eu não consegui mais sair. Clara entendeu. Devagar. Com horror. Ela te matou. Não de propósito, ele disse. Mas me prendeu aqui. O silêncio caiu como uma sentença. E então você fez o mesmo. Ele não respondeu. Porque não precisava. Clara começou a recuar. Você quer fazer isso comigo também? Daniel não respondeu imediatamente. E esse foi o pior momento de todos. Porque significava que ele estava pensando. Eu não quero te perder, disse ele finalmente. Isso não é amor, Daniel.
É a única forma que eu tenho. Não. Ela balançou a cabeça. Mambi. Amor não prende. Não destrói. Ele se aproximou mais. Você vai me deixar? Clara sentiu lágrimas nos olhos. Eu não posso ficar. O ar ficou gelado. As luzes piscaram. Então você vai desaparecer também. O coração dela disparou. Eu não vou deixar isso acontecer. Daniel inclinou a cabeça. Não, você não tem escolha. Mas dessa vez, Clara sorriu. Um sorriso pequeno, mas firme. Tenho sim. Mais cedo naquele dia, Clara tinha descoberto algo que mudou tudo. Nos registros antigos havia uma anotação esquecida. Pertences não reclamados ainda no apartamento. E entre eles, um espelho antigo. E você lembra do espelho? Clara perguntou. Daniel congelou. Não. Mas a expressão dele dizia o contrário. Foi por ele, não foi? O silêncio confirmou. Clara apontou para o quarto. Ele ainda está lá. Daniel ficou tenso. Não vá lá. Por quê? Porque foi onde tudo começou. Clara caminhou em direção ao quarto. Pare. Ela não parou. Clara. Ela abriu a porta. O quarto era mais frio que o resto do apartamento. E no canto, o espelho, antigo, alto, com moldura escura. Ela se aproximou. Não toque nisso, Daniel disse atrás dela. Mas ela já tinha entendido. Olhou para o reflexo. E não viu apenas a si mesma. Por um instante, viu outra mulher, parada atrás dela, observando, sorrindo. O que ela ainda está aqui, Clara sussurrou. Daniel ficou em silêncio. Todos vocês estão presos. Ela tocou o espelho. O ar pareceu rasgar. Um sussurro ecoou. Fique... Clara fechou os olhos. E então disse... Não. Ela empurrou o espelho com toda a força. Ele caiu. E se despedaçou no chão. O que veio depois não foi um som. Foi um grito, mas não humano. As paredes tremeram. O ar ficou pesado. E então... Silêncio. Completo. Clara abriu os olhos. O apartamento parecia normal. Sem frio. Sem peso. Sem presença. Ela se virou. Daniel estava ali. Mais diferente. Mais leve. Quase transparente. Você me libertou, ele disse, surpreso. Clara sentiu as lágrimas caírem. Eu sinto muito. Ele sorriu. Pela primeira vez. De verdade. Eu também. O que acontece agora? Ele olhou ao redor, como se estivesse vendo o lugar pela primeira vez. Eu posso ir. Clara deu um passo à frente. E eu? Ele a encarou. Você vive. Um silêncio doce. Triste. Obrigada por não ficar, ele disse. E então, ele desapareceu. Semanas depois, o apartamento 404 foi finalmente esvaziado. Limpo, renovado, colocado para alugar novamente. Clara deixou o prédio pouco tempo depois. Um novo começo, de verdade dessa vez. Meses se passaram e tudo parecia normal. Até que, certa noite, em outro prédio, outra rua, outra cidade, uma mulher acordou às 2h17 da madrugada, com um som vindo do andar de cima. Passos, lentos, ritmados. Ela franziu a testa e decidiu subir. Quando bateu na porta, ela se abriu lentamente. E um homem apareceu, alto, pálido, olhos escuros. Posso ajudar? Ela sorriu sem saber por quê. Acho que estou ouvindo passos. Ele inclinou a cabeça e respondeu. Ainda não.